A parte de Jesus, quero nesse momento aqui deixar mais uma mensagem da Palavra de Deus aos vossos corações. No livro de Êxodo, no seu capítulo de número 13, a partir do versículo 17. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram da terra do Egito bem armados. Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia estes solenemente a juramento os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem e de dia, nem a coluna de fogo de noite. Meus amados irmãos, nós vemos aqui nessa palavra que eu li, que aqui quando então o rei Faraó ele decidiu a liberar o povo de Israel a sair do Egito, aqui então a Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que o Senhor ele conduziu esse povo. O Senhor ele foi à frente desse povo, guiando esse povo. E a Bíblia aqui nos diz, meus amados irmãos, que havia dois caminhos a qual o Senhor poderia o conduzir. Que era o caminho das terras dos filisteus, onde a Bíblia nos relata que era um caminho mais perto, mais curto, para que eles pudessem chegar então à terra prometida. Mas a Bíblia aqui vai nos dizer, meus amados irmãos, que o Senhor não o levou pela terra dos filisteus, porque ali havia um grande exército armado, um povo que ali estavam em guerra. Então Deus viu, meus amados irmãos, que se ele levasse o povo de Israel para as terras dos filisteus, então o povo ia ver aquela grande guerra, ia ter medo, iam então querer voltar para o Egito, e então, meus amados irmãos, querer retroceder e voltar para o Egito. Por isso então, meus amados irmãos, que nós vemos aqui, que Deus então ele fez com que o povo andasse pelo deserto, ao redor ali, meus amados irmãos, do Mar Vermelho. E a Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que então, o povo ali caminhando pelo deserto, então o Senhor, meus amados irmãos, durante o dia, ele colocou sobre o povo de Israel uma nuvem, para que pudesse fazer sombra, para que eles não viessem, meus amados irmãos, ser mortos pelo calor do deserto, pois sabemos, meus irmãos, que no deserto, durante o dia, o calor é muito forte, é bem acima de 40 graus. Então, para que o povo não viesse perecer por causa do calor do deserto, o Senhor então colocou ali, meus amados irmãos, uma nuvem sobre eles. E a Bíblia diz mais ainda, meus amados irmãos, que à noite o Senhor colocou ali uma coluna de fogo para iluminar, para aquecer do frio do deserto durante a noite. E o que me chama a atenção, meus amados irmãos, é que a Bíblia vai nos dizer que a todo momento, a todo tempo, o Senhor estava com eles. Porque a Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que a todo momento a nuvem durante o dia estava com eles. Que a todo instante a coluna de fogo durante a noite estavam com eles, para que eles pudessem caminhar, meu irmão, dia e noite. Isso significa para que eles não viessem, meus amados irmãos, parar no meio do caminho, para que eles não viessem perecer diante da caminhada a qual eles estavam indo em rumo à terra prometida. Não é diferente na minha e na tua vida. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós queremos ir diante da nossa caminhada, ir para a terra prometida, pelo caminho mais curto, pelo caminho mais próximo. Mas sabemos, meus amados irmãos, que muitas vezes esse caminho, meus irmãos, que aos nossos olhos
parecem ser mais curto, mais próximo. Lá na frente vai estar uma armadilha do inimigo para nos afrontar, para nos retroceder, para fazer que a gente tenha que querer voltar para o Egito. Então, diante dessa palavra, meus amados irmãos, que possamos entender que por mais longo que parece ser a caminhada, por mais difícil que parece ser a caminhada, meus amados irmãos, mas nós precisamos andar tão somente na direção de Deus, porque Ele vai estar todo instante do meu e do teu lado, nos conduzindo, meus amados irmãos, nos guiando, meus amados irmãos, seja no deserto, seja no vale, meus amados, seja onde for. E a todo momento, a todo instante, meus amados irmãos, Ele vai estar nos guardando, nos livrando, Ele vai nos estar protegendo, como Ele fez com o povo de Israel naquele deserto, meus amados irmãos. Porque a Bíblia diz que a todo instante, durante o dia, estava ali aquela nuvem para cobrir aquele povo, para fazer sombra. E durante a noite, meus amados irmãos, estava ali aquela coluna de fogo, para iluminar o caminho do povo de Israel. E também, meus irmãos, para os aquecer do frio. A todo instante, a todo momento. E não é na minha e na tua vida, meus amados irmãos. Por mais longo que pareça ser a caminhada, não desista. Não pare em meio à caminhada. Por mais, meu irmão, que você esteja passando pelo deserto, por mais tempo que for que você esteja no deserto, meus amados irmãos, não deixe, meus amados irmãos, que o calor do deserto, até mesmo o frio do deserto, venha fazer com que você venha parar em meio à caminhada. Permaneça firme na presença do Senhor, porque a mão do Senhor está sobre a minha e a tua vida, para nos guardar, para nos proteger, para que nada venha acontecer comigo e com você, para que possamos prosseguir avante a cada dia, para alcançarmos a terra prometida, para que possamos então, meus amados irmãos, entrar na terra prometida. E nós vamos aqui mais adiante, a Bíblia vai nos dizer, aqui no versículo 22, a Bíblia diz, meus amados irmãos, nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. Então, isso significa, meus amados irmãos, que o povo, que Deus ele nunca deixou de guardar o teu povo. Deus ele nunca deixou de proteger, meu irmão, o teu povo, aquele que Ele escolheu, aquele que Ele chamou para uma grande obra. E Ele nos diz mais ainda, meus amados irmãos, que durante essa caminhada no deserto, quando eles depararam com aquele mar vermelho, meus amados irmãos, na tua frente, e eles viram, meus amados irmãos, atrás dele, o rei Faraó com o teu exército, para destruí-los. Então, quando eles pensaram que era o fim, quando eles acharam, meus amados, que eles iam morrer no deserto, aonde eles até desejaram, meus amados irmãos, um momento ali, de voltar para o Egito, porque lá eles iam ter o que comer, ter o que beber, porque lá, meus irmãos, ele ia ter aonde ser enterrado. A Bíblia vai nos dizer então, meus amados irmãos, que através da vida de Moisés, Deus ele abriu o mar vermelho para o teu povo passar. Que ele passou ali o mar vermelho em terra seca, em terra firme, para livrar das mãos do Faraó. E não é tanto na minha e na tua vida, meus amados irmãos. Se nós estamos firmes na presença do Senhor, com certeza, meus amados irmãos, se for preciso, Ele também vai, meus amados irmãos, agir no sobrenatural, meus amados irmãos, no impossível, para assim, meu irmão, dar o livramento para mim e para você. Para assim, meus amados irmãos, fazer que nós vamos passar, meus amados irmãos, pelo outro bando do mar, meus amados irmãos, para cantar o hino da vitória. Então somente, meus amados irmãos, permaneça firme na presença do Senhor. Então somente, meus amados irmãos, continue adorando, exaltando, glorificando o nome do Senhor Jesus. Por mais difícil que esteja, meus amados irmãos, por mais longo que seja, meus amados irmãos, o tempo que você está passando no deserto. Mas o deserto, meus irmãos, não é para a tua morte, mas o deserto é para o teu aprendizado, para o teu crescimento espiritual, para o teu crescimento ministerial, meus amados irmãos, para quando você passar para outra banda do mar, meus amados irmãos, você esteja preparado para fazer a obra do Senhor, esteja preparado, meus amados irmãos, para assim, meus irmãos, herdar a terra prometida, a qual Deus tem para mim e para a tua vida.
Então, tão somente permaneça firme na presença de Deus. E pode ter certeza, meu irmão, que a vitória virá em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. E que o Espírito de Deus fale ainda mais forte em cada coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.